Prezados irmãos e irmãs, prezados amigos e amigas, prezados inscritos e ainda não inscritos no nosso canal, mensagemdaultimahora.org.br. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a este espaço em que reservamos aqui, a este canal, a este veículo que tem por objetivo contribuir para a elevação do seu nível de fé em Deus através da sua palavra, especialmente a partir do conhecimento, a partir de crer, a partir de praticar aquilo que a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias nos ensina. Temos dito aqui reiteradas vezes, frequentemente você vai ouvir, se já não ouviu aqui nas nossas postagens, a importância de nós pararmos de ser apenas ouvintes da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, a partir do cumprimento de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, parar de ser ouvinte, parar de ser falante, né? Parar de apenas falar a respeito da mensagem, acerca da mensagem, mas entrar nela, permitir que ela entre em nós, parar de ouvir os esquilos que ficam do lado chiuriando, parar de ouvir esquilos que estão incomodados com o voo da águia que está se preparando. A águia, ela ajusta as suas asas e à medida que vêm as tempestades, ela não tem medo de tempestade. Ela ajusta as suas asas, ela fica por um tempo treinando, testando, preparando as suas asas para então ir de encontro com a tempestade. Ela não tem medo, porque ela sabe que as duas asas que Deus lhe deu faz com que ela ultrapasse a tempestade, vá acima das tempestades e, pelo contrário, né? Ao invés de medo, pelo contrário, ela aproveita os ventos fortes, as grandes tempestades para subir cada vez mais. E isso é o que o verdadeiro cristão faz. Agora, por outro lado, os esquilos ficam chiureando por baixo, com medo da tempestade, com medo da águia, com medo da visão da águia, com medo da revelação que a águia tem, né, dessa visão de longo alcance. E aí eles ficam chiureando. Isso é falso, esse profeta não existe, os profetas foram apenas até João, né? Caminharam por alguns caminharam até por um tempo, até pregando a mensagem, né? Conheceram, pregando a mensagem e hoje já não creem mais, não tiveram fé suficiente, fé de águia, e só tem fé de esquilo, só tem que ficar no chão, chiureando, e falando, tagarelando, e não tem visão a que a águia tem, né? Mas o verdadeiro cristão, a cristã, ele não fica se importando com o tagarelar dos esquilos. Ela tem visão, a águia tem visão e ela voa cada vez mais alto. E esta mensagem nos leva a isso, né? Aqueles que olham para a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, que é o que trazemos aqui nesse canal, olhamos para ela como esta ferramenta que nos leva a desenvolver visão de águia, que nos leva a desenvolver confiança de águia, porque ela veio para isso. Deus enviou esta mensagem para nós, para os nossos dias. Essa mensagem é para hoje. Ela foi enviada para os nossos dias com esse objetivo. Quem vê a mensagem desta forma, em sua essência, não uma mensagem para criar organização, para criar denominação, para criar grupo separatista, né? Eu tenho esse determinado
essa determinada marca, e se você não aceitar isso, você não pode fazer parte desse grupo e, portanto, você não vai no arrebatamento, né? Se você não se afilia a nós, se você não combina com o que nós estamos afirmando, se você não repete aquilo que nós, grupo, afirmamos, você não faz parte do nosso grupo e, consequentemente, você não vai no rapto, não vai no arrebatamento. Gente, isso é credo, isso é coisa de denominação, isso é coisa de cabeça de homem, de liderança humana, isso não é bíblico. Quem pagou os nossos pecados, Isaías 53, o único que sacrificou-se por nós verdadeiramente é Cristo. Não existe grupo, não existe denominação, não existe líder, seja ele reconhecido até internacionalmente, que vai te salvar. O reconhecimento nacional, internacional, intergaláctico, se alguém está falando que é reconhecido até por extraterrestre, né? Porque hoje se espera de tudo, né? Deve ter, eu não sei, eu particularmente não sei que ninguém que chegou a afirmar isso, mas não duvido que exista, ou que ainda vai existir. Alguém que vai vir afirmando que é reconhecido nacionalmente, internacionalmente e até fora das galáxias, né? Até por extraterrestre. Mas não vai demorar muito que vai aparecer, viu? Espera, porque nós estamos nos últimos dias e nos últimos dias aparece de tudo. E vai chamar pessoas, vai levar multidões após si, porque é de outro nível, né? É até de outras galáxias, né? Mas enfim, por que estamos falando isso, né? Porque a nossa fé, ela não pode se perder. Pode parecer uma piada, não é. Porque anda acontecendo coisas tão absurdas entre o chamado povo de Deus, que hoje se espera de tudo. Mas a simplicidade da palavra, ela permanece, é isso que estamos trazendo. A simplicidade da palavra, através especialmente da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, ela nos leva a ter uma visão espiritual de tal forma que você olha as coisas e fala, meu Deus, que absurdo, né? Como é que as pessoas estão acreditando nisso? Estão indo após isso? Mas isso é bíblico, tem que acontecer e nós permaneceremos na simplicidade da palavra indo em frente. E prezados, para lermos aqui, né, para trazermos aqui a nossa reflexão hoje, biblicamente, Jeremias capítulo 2, versículo 12 e 13. Jeremias capítulo 2 diz assim: espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Pregando o sermão Cisternas Rotas, o mensageiro que Deus nos enviou para os nossos dias com uma mensagem, acima de ele ser mensageiro, provado por Deus, separado por Deus, boca de Deus aqui, porque ele só falava aquilo que Deus lhe mandava falar como um verdadeiro profeta. Ele não falava aquilo que ele sentia, mas ele falava aquilo que Deus mandava. O verdadeiro profeta não fala o seu sentimento. Eu desejo algo e saio falando que assim diz o Senhor, brincando com assim diz o Senhor. Não. O verdadeiro profeta, quando diz assim diz o Senhor, é porque verdadeiramente Deus o mandou dizer. E esse mensageiro, acima de tudo, a sua mensagem é o assim diz o Senhor. Já falamos aqui a respeito disso. Que a mensagem que ele nos trouxe, que Deus trouxe através dele, sendo ele um vaso, ela foi e é tão importante que o próprio mensageiro teve que crer na mensagem, senão ele entraria pessoas lá no rapto, no arrebatamento, entraria pessoas na eternidade e ele não entraria. Isso é muito sério. Não é porque é pregador que vai entrar lá, não. Se não passar pelo novo nascimento, se não
não entrar véu adentro, as pessoas que estão ouvindo a pregação entram e ele fica de fora. Não é porque é pastor, não é porque é ministro, não é porque é pregador, não é porque tem um grande ministério, tem anos de trabalho, de serviços prestados e de pessoas que creram em Cristo, é que esse pregador vai entrar automaticamente, independente do que ele fizer. Não. Ele precisa também ter novo nascimento, porque a pregação é um dom. Ele pode ter um dom transmitindo, levando pessoas a Cristo através do seu dom, e ele não entra, porque ele próprio não passou pelo novo nascimento. Isso é muito sério, gente. E veja o que o mensageiro, através desta mensagem, diz para nós. Preste atenção. Eu tenho falado para vocês, parágrafo 12 do sermão Cisternas Rotas. Eu tenho falado para vocês, sobre a mensagem de modo bastante franco. É o que nós temos procurado fazer aqui. E algumas pessoas podem ter a impressão que eu penso que Jesus virá de manhã ou à noite, eu acho. Agora, eu não digo que ele virá. E novamente, ele talvez não venha nesta próxima semana. Pode ser no ano que vem, pode ser daqui a 10 anos. Eu não sei quando ele virá. Mas há uma coisa que eu quero que você guarde sempre em mente. Esteja pronto a cada minuto ou hora. Seja virgem prudente, não virgem nécia, que deixou para correr atrás do azeite, São Mateus, deixou para ir atrás de azeite, atrás de Espírito Santo, quando o noivo já tinha chegado. Aí não dá tempo mais. Vem? Então, se ele não vier hoje, ele pode estar aqui amanhã. Então, apenas guarde isto na sua mente, que ele está vindo. Ele está vindo e cabe a nós nos prepararmos. Agora, aqui no parágrafo 61, ele diz assim: somos convidados, como em Israel, do mesmo modo é agora, a olhar para Israel como exemplo. Eles, desde que eles permaneceram com aquela fonte, Cristo, eles estavam bem. Mas quando eles começaram a cavar para si mesmos cisternas, sistemas feitos pelos homens, quando deixaram a simplicidade da palavra de Deus, a simplicidade da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, e começaram a criar sistemas de homens, então Deus os deixou totalmente. E preste atenção ao que ele diz: ele fará o mesmo conosco. Eles o abandonaram, a fonte de água viva, e ele fará o mesmo conosco. Então, prezados, independente do que está pregando, se formou sistema, se tem um grupo de homens que determina o caminhar, as normas, se criou regras, modelos humanos, Deus deixa este grupo, Deus deixa este chamado sistema, Deus deixou as denominações há muito tempo. Essa que é a verdade. Veja, parágrafo 65. Você não pode viver na água fresca do Espírito Santo, bebendo de cisternas rotas, bebendo daquilo que já não funciona, Deus não está mais lá. Esta é a razão por que eles se firmam contra a palavra e dizem que ela contradiz a si mesma. Não há nada nisto, é porque eles têm que ter algum tipo de tanque estagnado para se agitarem nela.
E você não pode mudar um animal até que você mude a sua natureza. Parágrafo 65, Sermão Cisternas Rotas. E você não pode fazer um homem ver a palavra de Deus até que a sua natureza seja mudada. E quando a sua natureza é mudada do que ele é, para um filho de Deus, e o Espírito Santo entra nele, o Espírito Santo escreveu a palavra de Deus. Parágrafo 65. Porque em João 14, Jesus disse: quando ele, o Espírito Santo, vier sobre vós, ele vos revelará estas coisas que vos tenho ensinado e lhes mostrará as coisas que hão de vir. Então nós precisamos do Espírito Santo, nós não precisamos de sistema, não precisamos de liderança humana, embora congregar é essencial, é fundamental, ter um líder, ter um pastor, isso é essencial. Né? Isso é abençoado, é bíblico, mas a nossa fé não pode estar firmada nisto, em estar afiliado, em estar apenas congregando, apenas ouvindo a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. O que nós precisamos fazer é fazer desta mensagem uma ferramenta para buscarmos e nos enchermos cada vez mais do Espírito Santo. É Ele que nos traz essa revelação. A mensagem nos diz isto porque a Bíblia nos diz isso. Veja. Então aí está a genuína evidência do Espírito Santo. Ele nunca disse nada errado ainda. É isto. A evidência do Espírito Santo é crer na palavra, poder recebê-la. Porque Jesus nunca disse: quando o Espírito Santo vier, você falará em línguas. Ele nunca disse: quando o Espírito vier, vocês farão qualquer uma destas coisas. Mas ele disse: ele tomará estas minhas coisas e as mostrará para vocês. Por isso que iniciamos falando a respeito da visão de águia. Quantos esquilos ficam tagarelando contra a Bíblia, contra a mensagem. Ou eu só fico com a Bíblia porque a mensagem tagarela, falando mal da mensagem. Porque não creram, porque não enxergaram. São esquilos. Não tem Espírito Santo para enxergar a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Não tem. Ou tem tão pouco que não consegue ter a visão de reconhecer a essência da mensagem. Então, ele disse, Jesus, ele tomará estas minhas coisas e a mostrará a vocês. E lhe mostrará coisas que hão de vir. Então está aí a genuína evidência do Espírito Santo, de acordo com Jesus, ele mesmo. A razão é, parágrafo 70, você apanha um grupo de homens que pode crer na palavra, deixe-o começar uma organização. A primeira coisa que você sabe, no prazo de 1 ano, haverá um punhado de riques ali, que você não poderia fazer nada com eles. Eles têm um domínio e você nada pode fazer a respeito disto. Não é o sistema de Deus. Não é. Então sabemos que aquela coisa morreu e se tornou uma cisterna e se tornou um lugar onde cada um se comprometerá com isso ou com aquilo ou aquilo outro, para conseguir membros ali ou deixar as pessoas entrarem. Descobrimos que esse sistema começou lá atrás, certa vez lá atrás, nos dias israelitas, quando eles estavam cavando estas cisternas. E ali havia um homem, um grupo de fariseus, que haviam cavado algumas cisternas. Fariseus, atores, sujos, e se comportando como santos. E eles tinham um homem chamado Herodes, e ele era um procurador, governador de estado, e ele desceu para ouvir um homem que não se enganava com as suas denominações. Ele era um profeta. Esse homem que não se enganava com os enganos
do sistema. E nenhum profeta nunca teve a ver com nenhuma organização, com nenhuma denominação, mas a odiou. E agora, para concluir, vamos ver o outro lado. Você não precisa de nenhum filtro. Quem está na fonte, nenhuma peneira, nenhum bombeamento, nenhuma sacudida, nada mais. Apenas está ali borbulhando. Ele não precisa depender da chuva local para enchê-lo. Chuvas são reavivamentos, onde aquela fonte, aquilo está naquela fonte da vida, onde está o corpo, é onde se ajuntaram as águias. Você não tem que bombear um reavivamento. Você não precisa bombear nada. A única coisa que você tem que fazer é apenas vir à fonte. Ela está sempre cheia de boa água fresca e é infinita. Ela apenas segue borbulhando. 81. Esta é a maneira quando você vive através daquela fonte de águas vivas. Ela está viva o tempo todo, borbulhando. Sempre, sempre, sempre. Não há nenhum fim para ela. Você não vai ver se há alguma água. Não vai ver se há alguma água se tivermos uma chuva aqui há muito tempo atrás. Não, não é isso. Ela é aquela fonte de água viva. A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, na sua essência, ela é esta fonte de água viva, porque ela nos leva a nos enchermos do Espírito Santo. E quando nos enchermos cada vez mais do Espírito Santo, nós vivemos então nesta fonte de água viva. Nós podemos então ter esta visão, como nós citamos a visão de águia. Amém? Deus te ajude a ter essa compreensão. E agora nós vamos orar. E você confie na sua oração, para que você receba bênçãos de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta porção maravilhosa da Tua palavra, da mensagem que o Senhor tem nos enviado para os nossos dias, que nos leva para fora de toda tonteria, das besteiras que os homens constroem e que tem enganado tantas pessoas. Nós estamos livres, seguros na Tua palavra, Pai. E, Senhor, confiando na Tua palavra, é que nós unimos a nossa fé agora e, ó Pai, ministramos sobre a vida, sobre o lar destas pessoas que estão orando conosco agora. Eu, juntamente com o meu irmão, com a minha irmã, pedimos e declaramos vitória sobre a vida de cada um. Bênçãos, cura, libertação, atendimento de toda necessidade que possa estar havendo nesta vida e neste lar, para que o nome do Senhor seja glorificado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Confia naquilo que você precisa, no que você pediu, confia que você vai receber. A promessa é tua, apenas confie e você vai receber, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, Deus continue falando ao seu coração e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.